Olá, meu nome é Mário Cosiner, sou médico, psiquiatra há mais de 34 anos, psicoterapeuta. Atualmente trabalho focado na abordagem das constelações familiares e sou professor de facilitadores em constelações familiares. Se você quiser se tornar um facilitador em constelações familiares e soluções sistêmicas através de nosso instituto, aqui embaixo tem um link com todas as informações necessárias e também nossos telefones. Nós lhe poderemos atender e orientar com muito prazer. Nossa próxima turma de formação está para começar agora em julho, no segundo semestre. Muitas pessoas me perguntam se constelações familiares têm a ver com algum tipo de religião ou com espiritualidade. Neste vídeo eu vou esclarecer esse tema: constelações familiares e espiritualidade. Então, para responder à pergunta se as constelações familiares têm a ver com espiritualidade, primeiro vou dar uma introdução sobre as neurociências e como é concebida hoje a denominada inteligência espiritual. Após, eu vou falar sobre os princípios sistêmicos que sustentam o trabalho das constelações e uma filosofia denominada das ordens do amor. E no final, eu farei uma conexão entre a inteligência espiritual e os princípios sistêmicos para poder responder com embasamento esta pergunta. Foi na década dos 80, onde um senhor chamado Howard Gardner, psicólogo da Universidade de Harvard, da Faculdade de Educação de Harvard, criou uma teoria denominada das inteligências múltiplas. Ele se perguntou: o que é inteligência? O que é inteligência? Para você, o que é inteligência? Então ele respondeu: inteligência, para ser simples, é a capacidade de resolver problemas. Portanto, os problemas que se nos apresentam na vida não só se resolvem com equações matemáticas ou formulações linguísticas, sino que também podemos resolver problemas através de nos conhecermos o suficiente a nós mesmos, nossas possibilidades e limitações, e assim foi criada a denominada inteligência intrapessoal. Também muitos dos problemas e conflitos que temos em nossa rede de relacionamentos podem ser solucionados com a denominada inteligência interpessoal. Sucessivamente, Howard Gardner describió otras inteligencias: a clásica lingüística, a matemática, a pictórica, a espacial, y primero él identificó 7 inteligências y posteriormente más duas, una naturalista y finalmente una denominada existencial o espiritual. Así nació a nona inteligencia de Howard Gardner, a inteligencia espiritual. Y esta es a inteligencia que vamos agora a focar. A inteligência espiritual é a inteligência que tem a ver com o sentido, o para que estou neste mundo. Quando a pessoa se faz esta pergunta: qual é a minha missão de vida? Qual é o sentido da minha vida? O porquê todo isto? De onde eu venho? Aonde eu vou? Quais são meus valores essenciais? Quando a pessoa vai atrás de obter respostas a estas perguntas, perguntas que têm a ver com o valor e o sentido, a pessoa está ativando competências ou habilidades espirituais. Foi nos anos 2000 que uma física denominada Dana Zohar, da Universidade de Harvard, também do Instituto de Massachusetts, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ela, uma estudiosa da física, da nova física, da física quântica, aprofunda nesses estudos e chega a descrever a denominada inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e de valor. Essa é a definição que ela dá e ela cria o QS, o coeficiente espiritual. Quero esclarecer que para que uma série de competências e habilidades seja denominada de inteligência, é necessário nas neurociências que ele tenha como condição 3 pilares. Em primeiro lugar, uma série de conductas que lhe são próprias. Em segundo lugar, uma série de capacidades, competências e habilidades que sustentam essas condutas. E em terceiro lugar, uma série de mecanismos neurofisiológicos que lhe são próprios quando o cérebro se ativa
habilitando esas conductas e habilidades. Dana Soar identificou nos lobos temporais do cérebro uma série de atividades e circuitos que se ativam justamente quando a pessoa acessa a esse tipo de percepção. O sentido da minha vida, quais são os valores que me animam, estou actuando em relação a esses valores ou não, eu estou sendo empático, estou actuando com amor ou com compaixão, etc, etc. Não vou aqui, neste vídeo, aprofundar sobre toda a teoria da inteligência espiritual, mas eu quero identificar para vocês que há todo um estudo feito nas neurociências, onde hoje espiritualidade faz parte do espectro das inteligências do ser humano. Foi também um senhor chamado Goleman. Este senhor também da Universidade de Harvard, nos anos 2001, 2002, mais ou menos na época de Dana Soar, professor de Harvard, ele entende como a inteligência espiritual como a capacidade humana de fazer as perguntas fundamentais sobre o significado da vida e de experimentar simultaneamente a conexão perfeita entre nós e o mundo em que vivemos. Este senhor, Goleman, identifica um teste denominado de coeficiente espiritual. Desde então, e já nesses anos, eu fui um pesquisador das neurociências e da inteligência espiritual, tenho criado cursos para desenvolver competências, habilidades e inteligência espiritual. E nós identificamos que, ao aplicar estes testes, observamos que pessoas que frequentam religiões, suas seitas, suas igrejas, etc., podem ter coeficientes espirituais desde os mais elevados aos mais limitados. Assim como tem pessoas que, declaradas agnósticas ou não crentes, podem ter coeficientes espirituais altamente elevados. Portanto, frequentar religião não necessariamente é sinônimo de espiritualidade. Aqui é necessário identificar que, desde as neurociências, religião não é sinônimo de espiritualidade. A gente pode, através de uma religião, desenvolver competências espirituais, mas também pode ser um filósofo, um agnóstico, uma pessoa que não tem uma crença na divindade e ter um coeficiente espiritual elevado. Então, insisto, sem me aprofundar exaustivamente nesta questão da inteligência espiritual, poderia dizer, para nós termos uma ideia, que quando uma pessoa tem conhecimento das suas possibilidades e limitações, tem autoconsciência, consciência emocional, sabe dos seus sentimentos, pode perceber os sentimentos do outro, de ajudar a alavancar o melhor que o outro tem, de poder ser um denominado líder servidor, que pode ser um pai ou mãe de família, um líder de uma empresa ou instituição ou de uma comunidade, no sentido de ajudar a alavancar solidariamente esse grupo, seja familiar ou empresarial. Quando uma pessoa tem níveis elevados de amor ou de compaixão, independentemente de se frequenta ou não uma religião, essa pessoa tem competências espirituais mais elevadas. Agora, vou descrever um pouco os princípios sistêmicos que sustentam as constelações familiares. Quando Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, o senhor alemão, que ainda está vivo, tem 92 anos, mora na Alemanha, meu professor, começou a sistematizar seu trabalho, ele nos falou das ordens do amor. Ele nos falou que nos relacionamentos humanos, tudo o que existe é amor. Só que tem um amor que pode nos conduzir ao sofrimento, à doença ou à morte. Assim como tem um amor que pode nos conduzir à saúde, à plenitude, à felicidade, à vida. Não é o amor em si o que pode nos adoecer ou criar ou promover saúde, sino é a ordem por onde esse amor se conduz. Podemos homologar o amor à água, por exemplo. A água pode satisfazer nossa sede, mas também pode alagar nosso bairro, nossa comarca. Então, não é a água em si o que pode nos danificar ou beneficiar, sino é a ordem por onde essa água se conduz. Sem me aprofundar exaustivamente nas ordens do amor, vou nomeá-las. Por exemplo, o Bert Hellinger nos fala da ordem do pertencimento. Então, quando alguém em uma família é excluído, por exemplo, um filho que está com um sentimento de exclusão, ou está depressivo, tem impulsos agressivos, e nesse filho se faz um trabalho de constelações, onde de alguma forma ele é incluído, ele recupera um lugar que não
tinha tentão na família, porque ele está repetindo provavelmente um padrão de exclusão que essa família traz por gerações e gerações. Fazendo uma constelação, se reconfigura um posicionamento desse filho e sai da sua posição depressiva ou agressiva e ganha força. É como a árvore que encontra sua raiz, como a planta que encontra seu lugar na terra. Essa pessoa, então, que se sentia excluída, volta a se sentir incluída e o sistema familiar, pais, filhos, irmãos, se reconfigura de tal forma que essa família ganha força e saúde. A água encontra seu curso normal. Podemos falar também da ordem da hierarquia, aonde, por exemplo, quando um filho está no meio do fogo cruzado de uma briga entre os pais e quer de alguma forma solucionar, esse não é seu lugar. O filho, hierarquicamente, veio depois e não tem porquê nem como solucionar os problemas de quem chegaram antes dele. Portanto, quando uma pessoa está em um lugar que hierarquicamente não lhe corresponde, perde força e o sistema todo perde força e fica o que denominamos emaranhado. Portanto, quando se trabalha em uma constelação familiar e esse filho ocupa seu lugar de filho e os pais de pais, então se recupera um lugar, uma ordem, onde o fluxo da vida também volta a pulsar com uma intensidade saudável. E por seguir com esse exemplo, esse filho delega a carga que carregou pelos pais e a devolve, a entrega, a ordem do dar e do tomar também é reestabelecida. Os pais se empoderam de sua força e o filho ocupa seu lugar, se liberta de uma cruz que carregava sem necessidade. Quando tudo isto acontece, quando as pessoas de um sistema familiar encontram seu lugar, sua posição estrutural verdadeira, sua força dentro do sistema, o que antes era ódio, em um sistema emaranhado, rancor, ressentimento, ciúme, desejo de agredir ao outro, etc., etc., se transforma em um sistema onde existe reconciliação, compreensão, se amplia a percepção dos relacionamentos entre as pessoas, pode existir níveis de colaboração, de solidariedade, de compaixão. Portanto, estamos aqui dizendo que quando as ordens do amor se reestabelecem em um sistema familiar, a espiritualidade tem um fluxo natural. Aquelas competências e habilidades espirituais que nós nomeamos anteriormente começam a circular e a fluir, não só no indivíduo, sino nos integrantes da família. Portanto, esse indivíduo e essa família elevam seu coeficiente espiritual. Portanto, poderíamos dizer que as constelações familiares não são um sistema doutrinário de normas de condutas a aplicar nas famílias. Simplesmente é o resgate de princípios ecológicos que regulam os vínculos humanos. E quando estes vínculos se regulam de uma forma saudável, quando essa água circula pelas ordens corretas, então a espiritualidade se instala no campo familiar. Então, as constelações familiares são um trabalho espiritual? Poderíamos dizer que sim, naturalmente, a partir de que os princípios reguladores da ecologia humana, através das denominadas ordens do amor, se reconfiguram em um sistema familiar, esse sistema ganha e vivencia um campo de amor e de espiritualidade prática, independentemente das crenças que essa família tem. Essa família pode ir na igreja, na sinagoga, na mesquita, pode ser agnóstica ou pode ter um sistema de crenças X, Y ou alfa, não interessa. Independentemente ou traz dessas crenças que a família possa ter, se se abre para experimentar as ordens do amor, a reconfiguração dos emaranhados, a retecer o tecido familiar de uma forma assertiva, nessa família se vivencia a espiritualidade. Portanto, como eu me posiciono com as constelações familiares? Me posiciono como um médico, psiquiatra, cientista, propulsor dos novos paradigmas na ciência. Os princípios sistêmicos, a inteligência espiritual, as neurociências, todas confluem na possibilidade de ajudar as pessoas com este campo novo, emergente, do conhecimento, que possa trazer harmonia e reconciliação muitas vezes nas famílias.
isto alguns os interpretam como religião, porque religião no sentido etimológico é religar, é voltar a unir mais fortemente aquilo que, quem sabe, estava desunido. Nesse sentido, as constelações familiares podem ser uma religião, mas não uma religião no sentido institucional, sino algo que, se estava desunido, se volta a unir mais fortemente para que a força da vida siga fluindo através das famílias por gerações e gerações. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!